Bola Não Para está no ar para você. Você que acompanha através da Live TV, seja bem-vindo através da Claro TV, canais 527, 526, Vivo TV, canal 609. Sempre falando de esporte para você. Seja bem-vindo também no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, deixe seu like. Vamos falar de futebol, de fisiologia. Um dos grandes nomes da fisiologia do país. Referência. Fala-se neste nome, todo mundo sabe quem é do esporte, quem é do meio, quem é do futebol, sabe-se de quem está falando. E eu estou muito feliz que ele está aqui no A Bola Não Para, né? A gente numa nova etapa do programa. E o doutor Turíbio Leite de Barros, muito identificado, trabalho excelente, excepcional, feito no São Paulo, mas fez também e faz para o esporte brasileiro, nesse campo da ciência do esporte, da fisiologia. Ele é o nosso convidado, com muita alegria para a gente. Doutor Turíbio, poxa, prazer recebê-lo aqui, ó. Estou me sentindo mais honrado, o estúdio está mais pomposo com a presença do senhor aqui. Muito obrigado por estar aqui no A Bola Não Para. Obrigado, Fred, pelo convite, é um prazer. E principalmente por ser uma pessoa que a gente teve bastante contato há uns anos atrás, poder reativar esse contrato é muito bom. Com certeza. Quanto tempo já trabalhando na área do esporte, doutor Turíbio? Olha, Fred, eu praticamente sempre trabalhei Sim. na área do esporte, né? Eu estou com mais de 50 anos de formado. Então, eu tenho mais de 50 anos trabalhando aí na área das ciências do esporte, graças a Deus. Legal. E se a gente recuar no tempo, doutor Turíbio, poxa, se a gente pensar lá nos primórdios, o seu início, quanta evolução da ciência do esporte, hein, doutor Turíbio? Nem me diga, né? E essa evolução, a impressão que a gente tem é que ela é cada vez mais rápida. A tecnologia acelera muito essa evolução, né? Então, a gente tem que estar sempre muito atento, muito atualizado, porque assim como é o nome do programa, a ciência não para. É verdade, boa, doutor Turíbio. Doutor Turíbio, assim, se a gente recuar no passado, o que se falava referente ao futuro, o que se confirmou, por exemplo? O que o senhor consegue pescar? Eu sei que tem tantas lembranças, mas o que se falava, assim, em relação ao que se pensava no futuro? Porque hoje está muito atrelado à preparação física, o condicionamento, a recuperação física, recuperações de contusões, muito ligado à fisiologia e à ciência do esporte. Olha, tem vários aspectos, né, que a gente previa lá atrás e que vê se confirmando aí atualmente. Tem um tópico que eu acho bem interessante de contar, que é o seguinte, essa questão de hoje o GPS propiciar que quem acompanha um determinado desempenho de um clube de futebol, dos atletas, tenha detalhadamente a distância que percorreu, qual a distância que percorreu correndo, andando, em piques de velocidade. Quando eu comecei no São Paulo, aí na década de 80 ainda, a gente já previa que isso ia acontecer, só que não se imaginava que ia surgir um equipamento como esse. O que seria naquela que ia monitorar época. dessa Então, a forma. gente marcava o desempenho do atleta numa planilha de folhas de papel que se trocava a cada 15 minutos, né, com escala no campo, e a gente tracejava conforme o jogador estava fazendo no campo, você ia acompanhando no papel. Acabava o jogo, pegava todas aquelas planilhas, media distância por distância para ter um valor que hoje você tem em tempo real, né, com o GPS. Incrível, GPS. E aí vai, tem Sim. muitos outros exemplos. Sim, né? com certeza. E até sobre essas mudanças do atleta, né, doutor Turíbio? Hoje o atleta é muito mais fisicamente bem dotado, né, no sentido de bem preparado, com suplemento, com treinamento. Ao contrário da década de 80, que o senhor viu bastante, que ele muito mais vingava pelo talento do que realmente pela parte física. Hoje, às vezes, o cara pode não ter nem tanto talento, mas se ele for bem fisicamente, é algo que pode ajudá-lo no futebol, não é isso, doutor? Sem dúvida. Existem frases que a gente ouve, né, que bem exemplificam isso que você acabou de falar. E até por a vivência que a gente teve e tal, a gente veio se confirmar. Antigamente, você tinha craques que não eram atletas, eram craques, né? Eu me lembro porque o Sócrates, que foi um grande amigo meu, que vivi com ele muitos anos, ele falava isso. Eu posso ser considerado um craque, um atleta não. Sim. Gostava da cervejinha. Pois é. Hoje, não adianta você ser um craque se você não for um atleta. E um atleta extremamente bem treinado para poder suportar o ritmo do futebol de hoje. E, aliás, a gente percebe também, né, doutor Turíbio, até nesse lado que eu falei da cervejinha, aquele atleta que não for regrado mesmo, cuidar do corpo, não só
no seu treinamento, mas cuidar no relação ao descanso, ao que se faz nas folgas, tudo, isso também influencia muito no desempenho esportivo. Demais, demais. Hoje a gente tem exemplos aí, que a gente não precisa nem citar, né, de atletas extremamente talentosos que podiam ter tido uma carreira muito mais brilhante e que digamos assim, às vezes por uma vida pessoal meio desregrada, meio inconsequente até, acabam encurtando a carreira, não tendo todo o esplendor de talento que eles poderiam ter tido. E isso parece que também, por um lado bom, está havendo uma conscientização cada vez maior. E hoje em dia a gente vê que realmente só se torna realmente uma expressão aquele que consegue conjugar uma vida profissional e uma vida pessoal adequadas ao futebol. Esses mais de 50 anos, ligados a clubes, foram o quê? Pinheiros, São Paulo? Quais os clubes, doutor Turíbio? No futebol mesmo, eu trabalhei no São Paulo, trabalhei na seleção brasileira, no início da década de 90, e trabalhei em curto período de tempo, prestei uma consultoria no Al Nassr de Dubai. Foram as 3 vivências que eu tive. De futebol. E praticamente minha vida profissional no futebol foi no São Paulo Futebol Clube. Você falou, doutor Turíbio, o pessoal relaciona muito ao São Paulo. Eu acho que eu tenho um carimbo na testa. E um dos trabalhos... E de clube, o Esporte Clube Pinheiros, doutor Turíbio? No Pinheiros eu fiquei no esporte de alto rendimento, né, no esporte olímpico. Fiquei 2 anos lá como chefe da área científica de preparação dos atletas lá no Clube Pinheiros, até que depois recebi um convite para sair do Brasil, mas aí não foi mais ligado ao futebol, propriamente dito. Tá. E o Pinheiros hoje, que é praticamente como se fosse uma potência olímpica. É só o número de atletas que o Pinheiros tem olímpico, como se fosse um país, por exemplo, representando. Com certeza. É a maior expressão do esporte olímpico em termos de clube no Brasil, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Doutor Turíbio, quando a gente fala de São Paulo, né, a gente lembra muito do Refis, que era a referência, que todo mundo lembrava, né? Às vezes vinham atletas se recuperar, jogavam fora do país e vinham se recuperar no São Paulo. Alguns até ficavam ainda no São Paulo, outros não voltavam, tal, mas era a referência. Falava-se em recuperação física, ia-se no São Paulo. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa criação do Refis, porque realmente virou uma marca. Hoje, claro, todos os clubes aí têm umas condições e alguns até superaram o São Paulo em um determinado momento dessa parte de recuperação física. Mas foi a partir do São Paulo que os clubes se preocuparam a ter um centro de treinamento, um local para recuperação física, bons equipamentos, né, tecnologia. Consegue falar assim, quando que o senhor percebeu que isso seria algo fundamental para que você tivesse a engrenagem funcionando corretamente? Bom, a história do Refis, né, é uma história que realmente foi uma história de sucesso, foi um case de sucesso, digamos assim, no conhecimento científico e na reabilitação do atleta de futebol. Na verdade, em primeiro lugar, eu não posso nunca deixar de destacar que aquilo foi criado, digamos assim, em função de ter, naquela época, uma comissão técnica excepcional no São Paulo. Nós tínhamos ali o Luiz Rosan, que é ainda, na minha opinião, o maior nome da fisioterapia no Brasil. Foi um pioneiro e foi um precursor de tudo que se tem hoje. Campeão em 2002 com a seleção brasileira. Exatamente. O Moraci Santana, que foi realmente aí uma expressão na preparação física. Campeão em 94. O Dr. Sanches e o Dr. Marco Aurélio, que foram grandes baluartes ali da área médica, né? E isso foi, na verdade, um momento que culminou com a necessidade de se equipar tecnologicamente uma estrutura que até então não tinha esses requintes tecnológicos que a ciência do esporte acenava, né? E tem uma história, eu vou tentar fazê-la bem curtinha, que muito pouca gente sabe, como é que esse equipamento ou esses equipamentos chegaram no Refis do São Paulo. Quem protagonizou isso, por incrível que pareça, foi o Kaká. O Kaká chegou no profissional precisando fazer um trabalho de condicionamento físico e ganho de massa muscular, que ele tinha 1,87 m e pesava... Era muito magrinho. 78 quilos, então dá para entender a necessidade, né? Não existiam no São Paulo os equipamentos que eram necessários para isso e também não se aplicava
procedimentos com esse propósito até então. Então, nós levamos o Kaká numa empresa de equipamentos e fizemos o seguinte propósito: vocês querem investir nesse jogador? Ele tem tudo para ser um grande craque e precisa de um trabalho específico. A empresa topou, posso falar o nome da empresa aqui? Fique à vontade. Que era a Life Fitness. Sim. Né? A Life Fitness levou máquinas para o CT para o Kaká treinar. Aí o que aconteceu? O resultado do trabalho com ele foi muito bom. O Juvenal Juvencio, que não era bobo nem nada, viu aquilo ali e falou: nossa, nós precisamos ampliar isso aqui. Nós temos que rechear o centro de treinamento com essas máquinas. Fez um contrato com a Life Fitness que durou anos. Né? E enquanto durou esse contrato, São Paulo tinha máquinas modernas, recentes, tanto para preparação quanto para reabilitação. E foi assim que nasceu o Refis. Saiu dessa maneira, primeiro para auxiliar um atleta e depois... Contemplou todo o clube e criou mesmo um case de sucesso que passou até a ser seguido por outros. Até com chance de negócio, porque o São Paulo contratou muitos jogadores e iam se recuperar lá. Muitos. Os jogadores que estavam na Europa, que vinham para o Brasil, ou de férias, ou para tratar de lesão, escolhiam o CT do São Paulo lá. Eu lembro o Ricardo Oliveira, uma época, se preparou lá e depois foi para o São Paulo. Foram vários. Vários atletas aí que passaram. Exatamente. Alguns seguiam para a Europa, mas... porque o jogador de futebol é muito do boca a boca, né? Sem dúvida. Turíbio. Então, como fazia sucesso e se via também no campo, então um passava para o outro. Se for para recuperar, eu vou no São Paulo. Lá. E virou uma marca mesmo, né? Todo mundo ia lá, realmente é algo excepcional. E, doutor Turíbio, exatamente isso. O senhor vê que os outros clubes, a partir do momento que o São Paulo fez, começam também a se procurar, a melhorar nessa parte da ciência do esporte, da fisiologia. Sem dúvida. Como que o senhor viu isso, assim, o que o São Paulo fez ser referência para os outros, que se hoje os outros têm, se deve muito ao que o São Paulo teve. É claro que isso é uma razão de satisfação para a gente, né? Não tem como. Fica um legado que, sem dúvida, o clube capitalizou durante muito tempo, né? E eu acho que até o futebol brasileiro capitalizou, né? Repito, não foi um mérito pessoal meu, foi de uma equipe que trabalhava junto ali, né? E que conseguiu realmente digamos assim, um procedimento, uma visão um pouco mais ambiciosa daquilo que era necessário para um clube de futebol. Esse caso que o senhor contou do Kaká, foi o trabalho que deu mais satisfação por tudo que gerou? Ou teve algum outro trabalho de recuperação ou de importância feita com algum atleta em específico que o senhor guarda com carinho? Eu acho que esse é o exemplo, né, que talvez tenha tido maior visibilidade. Existiram vários exemplos pontuais ali, né, de ações que a gente conseguia viabilizar. E acho que também é uma coisa que eu sempre gosto de dizer. O conceito de suplemento nutricional no futebol foi iniciado no São Paulo Futebol Clube. Isso bem lá para trás, e digo até mais, no momento em que alguns suplementos ainda não estavam, digamos assim, sendo comercializados no Brasil. A gente trazia dos Estados Unidos, né? Não estávamos vendendo, estávamos usando com toda a retaguarda adequada, e começamos a usar suplemento nutricional. Hoje o suplemento é um ícone aí em tudo que se diz respeito à recuperação, preparação, preservação de saúde e tudo mais. Aliás, abrindo campo para os nutricionistas Exatamente. De tudo, né? E eu não posso deixar de também lembrar um nome aqui, que foi a Patrícia Bertolucci. Verdade. Foi a nutricionista desse nosso grupo, dessa nossa época, que teve importância fundamental dentro desse processo. Nós estamos conversando com o doutor Turíbio Leite de Barros para vocês verem a importância, né, de tudo isso que a gente citou agora para a evolução do esporte. Se hoje o esporte tem hoje uma ciência do esporte, se tem hoje uma recuperação física adequada, uma preparação adequada, alimentação cada vez melhor e fazendo com que o jogador tenha aí mais quilômetros percorridos, se corre muito mais hoje, né? A questão física vale muito em conta, é muito do que a gente citou agora no início do programa. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos mais com o doutor Turíbio aqui no A Bola Não Para. O intervalo tá aí, mas não sai. Já vai ter o segundo bloco, continuidade da entrevista. Mais 2 recadinhos rapidinhos para você. Seja membro aí do A Bola Não Para, né? Você já deu o seu like? Não deu? Dá o like aí. Já se inscreveu? Se inscreva aí.
e seja membro. Ao lado da inscrição tem lá, seja membro. Clica lá, tem 2 possibilidades para você poder aí ser membro e ter informações exclusivas do A Bola Não Para e também aqui do Fred Júnior. Tá legal? Vou ficar muito feliz você se tornando membro do canal. Além disso, vou deixar na descrição também o link para o meu grupo de WhatsApp. Você pode aí participar do meu grupo de WhatsApp para exatamente saber informações antecipadas do que vai ao ar no A Bola Não Para. Beleza? Conto com você, quem quiser apoiar, patrocinar o A Bola Não Para, tá aqui esse e-mail aqui para você também conversar comigo. Agradeço, vamos pro segundo bloco? Tô esperando você. Estamos de volta, a Bola Não Para você acompanhar na Live TV, canais 527, 526 da Claro, seja bem-vindo. E também na Vivo TV, canal 609, tem o YouTube da Live TV São Paulo, Instagram Live TV SP e meu canal no YouTube. Se inscreva no canal do Fred Júnior, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Com muita felicidade, recebendo o Dr. Turíbio Leite de Barros, fisiologista, né, trabalhando muito bem aí no futebol há anos, né, e é algo muito legal recebê-lo aqui no programa A Bola Não Para. Ele, claro, contando um pouquinho em relação com o São Paulo, onde ele ficou muito marcado até hoje. Acho que até hoje deve encontrar gente falando que o senhor, achando que o senhor está no São Paulo ainda, não tem não, doutor Turíbio? Tem muita gente que pede para eu voltar. Mas isso é uma história complicada aí que, infelizmente, não correu do jeito que eu gostaria. Sim. O senhor ficou chateado, doutor Turíbio, a saída, como foi? Olha, agora? Na saída, sem dúvida, eu fiquei no São Paulo de 1985 até 2010. Foram 25 anos e eu tenho sempre a satisfação de falar. Eu sou o único profissional que ganhou 3 Libertadores e 3 Mundiais, né? Eu desconheço se tenha ou jogador, ou técnico, ou preparador físico, ou qualquer elemento da comissão técnica Que tem esse currículo. que tem esse currículo. Isso ninguém tira. É né? verdade. E em 2010 decidiram que eu não era mais necessário ao clube sem problema nenhum. Eu segui minha vida, Sim. né? Mas agora, recentemente, O senhor voltou. eu tinha sido convidado. Eu estava nos Estados Unidos, fiquei 4 anos nos Estados Unidos. E, lógico, você está num país como a América do Norte, Sim. você tenta aproveitar ao máximo. Então, fiquei 4 anos me atualizando, me reciclando, conhecendo estrutura de clubes americanos, os mais diferentes esportes, em termos de reabilitação, em termos de treinamento, né? E aí, voltei para o Brasil e fui convidado para contribuir com São Paulo. Infelizmente, tem coisas que eu nem gosto mais de lembrar, né? Mas que acho que muita gente ficou sabendo. Sim. Aí, né? E eu me senti até usado sem ter sido recompensado por nada. Eu não tinha nenhum interesse ambicioso lá, eu queria ajudar o clube, mas eu acabei esbarrando em vaidades, né? E, infelizmente, até um profissional que eu tinha levado junto com um grupo para ajudar, que era um pediatra, que ia ficar em Cotia, dentro do meu projeto de ajudar o clube, ele acabou se identificando com alguém lá de dentro, né? E boicotou o próprio projeto que eu tinha levado para lá. Então, isso deixou realmente muito magoado, eu não escondo, que é uma coisa que me magoou demais, e eu queria estar ajudando o clube hoje. Era o que eu pretendia. Sim. E não me deixaram fazer, infelizmente. Voltar ao São Paulo, o senhor pensa em algum momento? Essa ferida é difícil cicatrizar? Não, é difícil, mas a gente nunca diz não. Não, né? Eu acho que com alguma estrutura que está lá, ainda é difícil que isso aconteça. Não vejo possibilidade. Porque tá todo mundo reclamando, poxa, o Departamento Médico de São Paulo, todo mundo reclamando. Não era assim, não era assim, não era assim. E os anos estão se passando e continuam os mesmos problemas. Continua porque não se deu, na minha opinião, né, a abordagem correta que deveria ter sido dada para reestruturar o Refis como ele precisava. Foram feitas algumas mexidas lá, mas para mim dá muito mais a impressão que foram coisas assim para diminuir digamos assim, o barulho, a crítica. O barulho, né? Hoje eu digo isso e, se precisar, até comprovo. O São Paulo, que era líder nesse segmento, verdade, hoje no Brasil está em 3º ou 4º lugar, isso até com muito boa vontade. Infelizmente, porque a gente vê isso acontecer. Aliás, do outro lado do muro, que é o Palmeiras,
Eu acredito que esteja num momento melhor. É uma outra estrutura hoje com uma visão muito mais profissional do que tem no São Paulo, infelizmente. Doutor Turiba, tinha saído a época que o presidente Júlio Casares pensou até acioná-lo o senhor na justiça. Ele fez isso ou não fez isso? Não, foi feito não uma ação contra mim, mas uma interpelação judicial. Tá. O que significa isso? Eu tinha que explicar o que eu falei. Tá. E o que eu falei foi, olha, me prejudicaram, não me deixaram fazer o que eu estava me propondo a fazer para ajudar o clube, fui interpelado na justiça. Aí eu fiz uma defesa com todos os documentos que eu tinha, com as respostas, com WhatsApp, com e-mails, e ficou mais do que comprovado que eu fui boicotado lá. Sim. E olha, isso chegou em mim através de gente que estava lá dentro e falou, olha, estavam dizendo que você ia ganhar dinheiro nas indicações de equipamentos. Eu tenho 50 anos de vida profissional, você não acha uma risca na minha vida profissional, e eu acho que o trabalho que eu fiz no São Paulo é um legado que está lá e que não houve nunca nada contra mim. Isso é uma infâmia que só fica naquela coisa de conversa, só que ninguém assume que falou, mas falaram. Até da esposa do senhor falaram, doutor Turiba? Falaram, que ela fazia parte de um grupo, ela é uma PhD em fisioterapia. E eu acompanho no Globo.com as publicações. Isso. E estava como os demais do grupo que nós formamos, que eles chamaram de Conselho de Notáveis, né? Estava lá para ajudar o clube. E, de repente, inventaram coisas e tal. É uma coisa tão lamentável, tão triste, que eu, sinceramente, me magoa cada vez que eu lembro. Sinceramente. E com o presidente Júlio Casares, o senhor nunca mais falou depois disso? Nunca mais falei. Sempre me dei muito bem com ele. Quando esse grupo de pessoas que eu formei foi levado lá, ele ficou extremamente agradecido. Houve uma sessão do Conselho Deliberativo que ele fez um discurso me enaltecendo, né? De uma hora para outra, cá entre nós, ele foi envenenado por notícias, por comentários, por gente que tinha outros interesses e, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Sempre achei ele uma pessoa muito competente. Vou até dizer uma coisa que eu falei nessa reunião do Conselho. Em 2010, quando me desligaram do clube, ele foi o único que me ligou na época. Eu recebi uma ligação dele, ele era da diretoria na época, dizendo que estava muito aborrecido, que não sabia porque isso tinha acontecido, que ele não concordava. Foi a única pessoa de dentro que fez essa ligação. Então, prova de que realmente é uma pessoa que eu considerava e que tinha consideração por mim. Lamento que tenha gente lá dentro que, infelizmente, prejudicou isso. E doutor Turíbio, até o senhor falou dos Estados Unidos, eu lembrei do Cláudio Pavanelli, que é um grande fisiologista. Sim, o Santos, foi meu aluno. Foi seu aluno. Ele está lá nos Estados Unidos trabalhando também. Tá, ele trabalha no The Villages, que é um clube que fica a norte de Orlando, na Flórida, né? E que, além de ter um time de futebol mesmo, que compete em competições regionais e nacionais, eles têm programa para jovens brasileiros que queiram fazer programas de obtenção de bolsa em esporte, especificamente no futebol, para universidades americanas. É um grande profissional, gosto muito dele, é um grande amigo meu. Eu mantenho contato com ele nas redes sociais também, a gente está sempre conversando. Outro dia ele esteve no Brasil, pena que não deu para ele vir no programa, mas ele é um cara nota 1000 mesmo também. Doutor Ibi, hoje, tem feito o quê, doutor Ibi? Graças a Deus, Fred, não faltam propostas. Que bom. Né? Mas eu hoje estou muito mais ligado ao segmento de palestras, né? E principalmente consultoria de empresas. Que legal. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui convidado por uma empresa de suplementos nutricionais americana. Eu fiquei 4 anos elaborando um programa de, digamos assim, de estabelecer novos produtos, né? Conteúdos para validação científica desses produtos. Então, eu ganhei muito conhecimento nessa área de suplementos nutricionais. Sim. E vou, se eu puder antecipar claro, aqui... opa, por favor. Por favor. Eu vou lançar uma linha de suplementos nutricionais com o meu nome. Poxa, que legal, doutor Turiba. Então, a linha do doutor Turiba.
DRT, Dr. T. Olha, que legal. E vai ser de suplemento... Vão ser suplementos inéditos no mercado, com formulações específicas, que eu tenho a colaboração da doutora Gerseli Angeli, Sim, que é uma excelente formuladora de nutrientes. E, se Deus quiser, vamos estar aqui te presenteando com um kit logo, logo. Vou ficar feliz em receber. E aí, esse suplemento serve para todo tipo de público que você se exercita, é claro. Isso, e também hoje o suplemento ele é um instrumento de promoção de saúde, Sim. Né? De prevenção, promoção de saúde, além de, claro, ser aquilo que hoje é um coadjuvante indispensável em programas de condicionamento físico. Como o senhor tem visto hoje, a saúde muito mais, as pessoas preocupadas com a saúde. Hoje a gente tem uma expectativa de vida batendo 80 anos, né, doutor Turibio? Mudou aqui no Brasil. Como que o senhor está vendo tudo isso? Até porque tem as coisas boas, que é exatamente as coisas sérias, e tem as coisas que o pessoal tenta aí para alcançar aí a rápida performance física. É como é hoje digamos, um propósito, né, quase que consensual, a necessidade de fazer exercício para saúde e qualidade de vida, né? É uma coisa que atrai tanto gente muito boa como gente, às vezes, não confiável. Em todos os setores, infelizmente. Né? E eu acho que isso é o grande, digamos assim, a grande virada de chave que a gente pode ter pensando aí num futuro a médio e longo prazo. É todo mundo incorporar essa necessidade de fazer atividade física e usar isso como digamos assim, um estilo de vida. Isso é fundamental. No esporte de alto rendimento, como o senhor vê o doping, doutor Turibio? O doping é um fantasma, né, que acompanha o esporte de alto rendimento e que eu vejo que, infelizmente, nunca vai ter fim, né? A gente costuma dizer que o doping, o controle antidoping, é uma corrida de polícia e ladrão, né? E, infelizmente, parece que o ladrão está sempre na frente e a polícia tentando chegar lá e correndo atrás. Porque não para de vir cada vez mais novos recursos ilícitos para tentar melhorar o desempenho esportivo e passar por cima daquilo que é o mais bonito no esporte, que é o talento natural. E até sobre falar de natural, lembrar a altitude, doutor Turibio, porque eu vejo que alguns clubes estão mudando um pouquinho a sua forma de encarar os jogos na altitude, uma preparação diferente, até chegando um pouquinho antes, tentando preparar-se aí para tentar absorver menos esse impacto que é jogar na altitude. Isso, Fred, é quase que um problema sem solução, né? Porque a altitude, ninguém consegue neutralizar a altitude com, digamos, estratégia nenhuma. Você tenta atenuar, né? Sim. Cada vez você tem aí novas ideias, novas propostas, mas a gente sempre procura saber aquilo que é cientificamente validado, né? E cientificamente falando, é o que se está fazendo mesmo, tentar diminuir o tempo de permanência sem ser um tempo de adaptação, porque é muito diferente você ficar e adaptar e você ficar e não ter adaptação, né? E tentar usar, hoje se usa, por exemplo, cafeína, que é um recurso que melhora a circulação cerebral, diminui aqueles sintomas mais agudos da altitude, né? Tentar, como já se faz há algum tempo, ter disponibilidade de oxigênio. Mas, como eu digo, é sempre atenuar o problema da altitude. A gente está chegando no final e seria até tema para simpósio, mas muito se fala da creatina, doutor Turibio. E aí, é um benefício ou um malefício ou depende para que é usado a creatina? Não, a creatina é um dos poucos suplementos que é consensualmente aceita como um coadjuvante importante, não só para aquilo que já se diz há muito tempo, que é ganhar músculo, né? Mas muito mais do que isso, eu vou até dizer, quem não tem essa informação, é uma coisa que eu considero extremamente importante. Sim. A creatina é hoje um recurso extremamente importante para o indivíduo de terceira idade. Que bacana. Mesmo que ele não faça exercício. Tem efeitos cognitivos da creatina comprovados. Melhora de memória, cognição, tempo, digamos assim, de resposta reflexa. Tudo isso não é minha opinião. É o que a gente vê na ciência hoje, com comprovação científica consistente. Creatina é o suplemento mais importante que a gente tem hoje. Doutor Turibio, poxa, prazer revê-lo. Sucesso para a linha de suplementos, então. Fico feliz aí com a continuidade aí. Parabéns pelo trabalho, pela referência que o senhor é
com certeza, aqui no trabalho da ciência do esporte. Eu que agradeço a oportunidade aí, deixo aqui um grande abraço a todos os seus... digamos, hoje a gente não fala nem ouvintes, nem telespectadores. Internauta ouvinte, tá tudo aí. Para todo mundo que acompanha A Bola Não Para, com todo o prazer, eu estou aqui e agradeço. Poxa, o prazer e a honra é minha, com certeza, desses 6 anos, um dos grandes convidados que eu tive aqui, tenho certeza em afirmar isso. A Bola Não Para fica por aqui e volta semana que vem, sempre com convidado em Nerd Falando Esporte para você. Até lá.